nossos votos de paz e a nossa saudação fraterna a todos. Assim que deve sentir o povo dela que enxerga também. Eu sou uma militante da doutrina espírita de algum tempo já, há 20 anos, e sou trabalhadora da Casa de Jesus. Acho importante falar de onde venho. É sempre um prazer servir a causa e é sempre uma oportunidade de trabalho falar, e com certeza todos serão bastante caridosos comigo nessa noite e me ouvindo. Então, a depressão, em linhas gerais, a ótica da ciência e da medicina vai nos falar e vai nos trazer algumas questões que vão, a princípio, nos esclarecer do ponto de vista físico, e é importante que a gente tenha esse ponto de partida dentro da nossa linha de raciocínio. Então, o que a medicina vem dizer? Que o nosso cérebro, ele funciona por conta de uma composição química. Então, se determinadas áreas cerebrais elas não estão devidamente ativas em equilíbrio, e se essa química cerebral ela é prejudicada, nós poderemos fazer um quadro patológico. Em relação à depressão, nós vamos ter as áreas cerebrais atingidas relacionadas exatamente àquelas questões da vida aonde nós naturalmente seríamos pessoas alegres, dispostas, cheias de vitalidade, correspondendo a determinadas substâncias químicas como as noradrenalinas e entre outras substâncias que são essas geradoras desses sentimentos e desse movimento crescente na vida. Então, se essa área cerebral ela é por alguma razão prejudicada, nós vamos apresentar um comportamento, logicamente, se é a nossa área cerebral relacionada à alegria, nós vamos fazer um quadro apático, um quadro de tristeza. Se é aquela área cerebral que nos motiva às atividades cotidianas, nós vamos nos apresentar como pessoas desprovidas um pouco mais dessa vontade. Essa é a visão mais materialista, visão científica. Entre outras coisas, o processo depressivo ele vai apresentar sintomas. Sintomas dentro da fisiologia, inibindo muitas vezes o apetite, prejudicando o sono, prejudicando a libido também. A depressão ela tende a roubar, e mais para frente nós vamos entender aonde isso começa. Mas roubar essa vitalidade, roubar essa vontade, mesmo de se alimentar, de ter a produtividade da vida natural. Nós vamos ter perdas, por exemplo, ao apresentar o quadro depressivo, perdas de memória, ausências, lapsos de memória, falta de concentração. E isso em linhas psicológicas. No quadro social, a gente vai perceber que o depressivo ele tende o quê? Ao isolamento, e ele vai criando gradativamente, se isso não for cuidado a tempo, uma característica suicida. Então, todo depressivo, a nível social, essa patologia mais grave é a nível do social. Ele vai fazer uma tendência ao isolamento num quadro mais grave e, naturalmente, muitos, inúmeros, cometem o suicídio. O Brasil e os Estados Unidos são os dois países com o maior número de pessoas que apresentam esse quadro hoje no mundo. É uma coisa alarmante, porque nós temos uma ideia, e ainda falando com um amigo alemão há pouco tempo, ele diz, puxa, mas na Europa a gente tem uma ideia de que o brasileiro é feliz, é alegre, é bem resolvido, ele samba, ele rebola, mas não é bem isso que as pesquisas apontam. Então, o Brasil já ultrapassou o consumo de psicotrópicos em relação aos Estados Unidos. Ou seja, as doenças controladas por medicamentos de tarja preta, o nosso país consome em número 1, em relação a qualquer outro país no mundo. Isso nos faz pensar um pouco. Por que isso se dá? E por enquanto nós falamos apenas dessas questões voltadas especialmente à questão física. Não falamos nada da questão espiritual. E por que isso acontece? Bem, a depressão nós a conhecemos hoje com esse nome, mas ela sempre existiu. E nós vamos encontrar registros dessa doença que leva as pessoas ao isolamento. E naturalmente nós deixamos aqui um apelo cuidadoso a todos os senhores, senhoras e jovens,
quando porventura nós encontrarmos alguém fazendo esse quadro, que nós não incorramos no erro em dizer assim, puxa, mas aquela pessoa tem tudo, tem dinheiro, é bonito, é isso, está com depressão. É um grave erro falar isso. Ou, como nós já presenciamos, infelizmente, nos meios de comunicação, um jornalista bastante conhecido falando que aquela mulher está deprimida, por que ela não vai encostar sua barriga num tanque de roupa, falando assim desse jeito jocoso? Porque a depressão passa. Isso é uma grandíssima falta de informação e caridade em relação ao próximo. Então, na literatura védica, que é a literatura indiana, ali nós já vamos encontrar algumas citações, e dentro de uma medicina que se chama medicina Ayurveda, que vai falar já de uma patologia de forma a entristecer aquela pessoa, a fazer com que ela se isole. O que é isso? Não são características da depressão? Nós vamos encontrar registros das mesmas citações na medicina chinesa. E a minha mãe, já desencarnada, muitas vezes falava a nós, pequenos em casa, de muitos casos de pessoas que morriam de tristeza, que morriam de solidão, morriam de saudade. Eu acho que muitas pessoas aqui já ouviram falar, aquela pessoa morreu de saudade, morreu porque estava triste, morreu numa condição de isolamento. Então, naturalmente que essa depressão, essa doença, ela permeia os tempos e nos ronda, porque aqui, se eu perguntar aos senhores, senhoras e jovens, quem não tem um caso de pessoa depressiva na sua família ou conhecido, levante a mão. Então nós temos pessoas conhecidas, nós temos familiares, e a gente está ouvindo falar muito vulgarmente dessa patologia nos dias de hoje. Então isso é um grande alerta. Que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, onde Allan Kardec vai falar sobre bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho, e lógico, não por acaso que Allan Kardec vai fazer essa compilação tão longa num item relacionado à aflição. Por quê? Por que Kardec vai dedicar um espaço tão grande do Evangelho a fazer reflexões tão profundas acerca de uma condição que ainda é uma condição da nossa normalidade, quanto espíritos errantes, quanto espíritos em processo de aprendizado e ainda muito voltados para os nossos pendores negativos. E lá ele já vai falar dessa melancolia nesse capítulo. E quando ele vai dissertar sobre a melancolia, ele vai falar que muitas vezes nós somos tomados de uma tristeza, de uma saudade, de um sei lá o quê, que nós mesmos muitas vezes não sabemos explicar. Só que uma coisa é vivenciar o estado melancólico, passar pela tristeza e seguir a vida. Outra coisa é manter-se nela. Nós todos somos peregrinos, sublimes peregrinos, porque somos filhos de Deus, mas criaturas errantes, caminhando, e que trazemos até aqui um passado. E dizem os estudiosos, já fazendo uma análise, além da fisiologia da depressão, mas olhando ela sob uma ótica já espiritualista e psicológica transpessoal, eles vão nos dizer o seguinte, que todo depressivo, ele traz a sua depressão alicerçada basicamente em dois componentes: a prepotência e o sentimento de culpa. Todo depressivo, ou todo aquele que apresenta esse perfil depressivo, ele geralmente traz como um caractere da sua personalidade alguém que acha que pode dar conta de tudo. Alguém que acha que vai resolver o problema de todo mundo. Alguém que pode carregar os problemas de toda a família. E quando ele se vê impotente, o que acontece? Ele cai em depressão. Quando ele não consegue resolver, quando ele não dá conta, ele deprime. Quando ele perde algo, ele deprime. E lógico, e por que a culpa? Porque nós somos espíritos milenares.
Nós não temos as nossas consciências limpinhas como esse papel. As nossas consciências trazem marcas graves. E a vida que cada um de nós leva é um convite diário a lidar com desafios. Com morte, com doença, com perda financeira. Quem já não passou por uma situação dessa? E quem pode afirmar que não vai passar? Bem, o prepotente e o culposo é aquele que traz já um germe, não necessariamente que nós vamos nos tornar pessoas depressivas. Existe o pendor químico, existe o fator genético, sim. Mas há um biólogo de nome Bruce Lipton, e ele escreveu um livro brilhante que nós aconselhamos a leitura e estudo, que chama Biologia da Crença, onde ele vai dizer: de toda a nossa herança genética, que soma 100%, a biologia moderna vai dizer que 80% é passível de mudança. 80% nós podemos mudar neste corpo. E ele fala que os 20%, que seria aquele nível pleno de acerto, ou seja, a nossa herança mais real, ainda assim pode mudar. Então vejamos, essa pessoa que apresenta esse quadro depressivo, ele traz em si uma semente alicerçada nessas duas questões. E ao olhar da medicina, essa depressão ela vai enraiar basicamente por 3 níveis. A depressão pode se apresentar de forma leve. E vejamos, como a nossa irmã colocou, não tem nada de errado nós passarmos pela tristeza. Agora, se essa sintomática, se essa tristeza, ela persiste por mais de uma semana, ocupando o máximo de tempo do meu dia, nós já devemos ficar um pouco mais atentos. Porque isso realmente já é um indicativo de que fazemos ou que podemos perceber que alguém ao nosso derredor apresenta esse perfil depressivo. A permanência durante uma semana. Na depressão leve, nós vamos nos deparar com um sujeito que já vai encontrar dificuldades em executar as suas tarefas mais normais, como ir para o trabalho, como levantar pela manhã, como preparar o seu lanche. Ele já vai encontrar dificuldades. A comida já não tem mais o mesmo sabor. As atividades que o entretinham já perdem um pouco o seu colorido. Mas nada ainda impede esse sujeito de realizar suas tarefas cotidianas. Na depressão moderada, esse sujeito ele já se vê impedido realmente. Ele já começa a ter dificuldades, já começa a faltar o trabalho, já começa a ter dificuldade de estabelecer um diálogo mais longo, lembram? Por que isso acontece? Porque afeta a química cerebral realmente. Vai afetando. E quanto menos cuidada e menos tratada essa depressão, ela vai sendo galopante, alcançando esse nível grave de depressão, que é aquele sujeito que passa a maior parte do tempo de cama e de preferência no escuro, onde não quer mais se relacionar com alguém. E é assim que começa. Começa nessa tristeza, nessa apatia, nessa falta de desejo na realização das suas tarefas, e ela cresce e se avoluma, e muitas vezes nós vamos ver uma pessoa realmente chegando a óbito, à cama, desencarnando pelo processo depressivo, se não pelo processo do suicídio. Então essa é uma situação gravíssima a nível mundial. Mas o que a espiritualidade vai nos falar? Que as nossas doenças são doenças de onde? São doenças do nosso corpo? O que os espíritos nos dizem? Não. Allan Kardec, em um livro A Gênese, em retificando um ditado popular, aonde nós, ainda muito imaturamente, nós falamos assim, quando nós não resistimos a alguma coisa, o que a gente diz? A carne é fraca, certo? É um ditado popular do mundo inteiro. Mas, na verdade, Allan Kardec traz a corretiva dizendo que não é a carne que é fraca. O que é fraco? O espírito é fraco. Então, a espiritualidade amiga e benfeitora, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Vitória sobre a Depressão, Joana vem nos dizer que a depressão é uma doença da alma.
A depressão é uma doença desse espírito realmente carregado de culpas. E carregado ainda daquela impressão de prepotência que está alicerçado aonde está a prepotência. Os espíritos dizem que nós temos duas chagas para trabalhar durante inúmeras existências, que é o egoísmo e o orgulho. Onde está a prepotência? Nos dois, mas muito mais numa criatura extremamente orgulhosa. São análise, porque nós todos somos assim. A nossa fala não é para apontar aquele e aquele outro, mas a nossa fala é para lembrar nós mesmos que nós somos muito ainda egocentrados de forma doente e muito orgulhosos. Mas enfim, vamos fazer uma jornada para trás. Vamos pensar um pouquinho que antes de nós adentrarmos a essa roupagem física, que naturalmente nos faz apresentar-nos ao mundo, para que dessa forma cada um de nós viesse a dar cumprimento àquilo que assumiu ao elaborar o seu processo reencarnatório, certo? Todos nós fizemos um projeto no plano espiritual. Todos nós elaboramos com a espiritualidade amiga um roteiro para a nossa existência. E ao elaborarmos, nós também pontuamos ali algumas coisas que poderiam surgir ao longo do nosso caminho. Então nós estruturamos essa encarnação, temos esse divisor, esse elo de ligação que é o perispírito, que vai fazer o elo entre o nosso corpo físico e o espírito. Então esse perispírito ele traz todas as nossas marcas e todas as nossas memórias. Então vejamos, se nós somos aquela criatura que traz ainda dentro de si algum sentimento de culpa por conta daqueles erros que cometemos, e mais grave não é tanto cometer o erro, é não ter ressarcido e não ter se desculpado. Porque isso acontece conosco, mesmo no processo encarnatório. O outro já até nos desculpou, já até esqueceu, mas nós nos culpamos. Nós nos penitenciamos. E isso não resolve nada. Absolutamente nada. E particularmente quando falamos, nós gostamos de trocar a palavra culpa por responsabilidade. Porque a culpa congela. A culpa imobiliza, mas a responsabilidade não. A responsabilidade, ela vai sempre nos mover. Tudo bem, errei, assumo e vou ver o que posso fazer daqui por diante. Vou mudar as atitudes. Porque é muito engraçado, muitas vezes, esse processo da retificação. Às vezes o sujeito não quer mudar nada na sua vida, mas quer ter um brinde, quer ter um ganho. Quer emagrecer, mas só quer tomar remédio, não quer mudar a dieta. Quer ter saúde, mas não quer exercitar o seu corpo. Quer ter um ganho espiritual, mas não é capaz de fazer uma caridade. Não vem num grupo de estudo na casa espírita, não muda os seus hábitos. Como é possível crescer sem mudança? É impossível. Quando Jesus, num dos momentos em casa de Simão Pedro, e ele estabelece um belíssimo diálogo com Maria de Magdala, ele diz a ela que o sacrifício contém o divino mistério da vida. Isso já é uma frase que daria só uma palestra, algumas palestras. Que o sacrifício contém o divino mistério da vida de Jesus a Maria de Magdala, alertando a ela que se ela quisesse realmente mudar a sua vida, é preciso fazer sacrifícios. E quando falamos de sacrifícios, nós não falamos de coisas grandes. Por exemplo, se nós pensarmos aqui em passar um dia sem usar nenhum tipo de açúcar na dieta, já não é um sacrifício. Imagine você tirar do seu dia aquele cafezinho que você adora. Não é um sacrifício? É. Então nós devemos pensar nos pequenos sacrifícios para que cheguemos realmente a alcançar as grandes mudanças. Mas enfim, voltamos lá àquele sujeito que está programando a sua encarnação. Ao programarmos o nosso processo reencarnatório, nem sempre nós vamos poder reencontrar na romagem física aqueles algozes.
E até nos soa um pouco estranho usar essa expressão, porque nós todos somos irmãos aos olhos de Deus. Às vezes nós estamos na condição, entre aspas, de vítima, mas às vezes nós somos o algoz. Muitas vezes aquele que vem nos cobrar hoje foi alguém que nós prejudicamos no passado. Então, quando falamos de obsessão, nós temos também que rever esse olhar para a obsessão. Porque aquele espírito que vem hoje, muitas vezes vem nos cobrar uma postura na vida, foi alguém que nós prejudicamos. Foi um irmão que talvez nós tenhamos tirado dele a coisa mais preciosa da sua vida. E às vezes nós esquecemos disso. A gente se coloca na condição de coitado, de vítima, e o espírito que vai bem para longe. Quanto mais para longe a gente quer que ele vá, mais bravo ele fica. E mais ele vai grudar na gente quando ele tiver uma oportunidade. Porque o que é a reconciliação? É trazer para perto. É dialogar. É entender por que existe essa revolta. Então, aquele bebezinho lindo que está lá no berço, que é o espírito milenar, já muitas vezes se mostra uma criaturinha agitada, que tem insônia, que tem pesadelo, que é chorona, que é agitada. E essa criança cresce. E ela traz os seus débitos, porque é um espírito milenar, mas graças a Deus que é o bebezinho. Porque isso desperta em nós um sentido do afeto, do bem-querer. Todo filhote é lindo, não é? Um filhotinho de gatinho, de cachorrinho, um passarinho pequenininho, um pintinho e por que não um bebê? Um bebê é lindo, nos enternece. Mas aquele espírito milenar, ora naquela vestimenta do bebezinho, pode ser alguém que tem débitos muito graves. Muito graves. E lógico, e mesmo essa criança que vai crescendo, e vai apresentando essas características, porque nós podemos falar quando a depressão se manifesta, não tem idade. Pode se apresentar na tenra idade como na idade madura. Não existe uma estatística hoje. E mais, hoje a ciência fala que existe em torno de 25 tipos de depressões diferentes. É muita coisa. Então elas são variantes. Por que são variantes? Porque nós somos espíritos diferentes, somos criaturas únicas, nós não somos pessoas padronizadas. E às vezes nós queremos fazer isso e enquadrar todo mundo no meu modelo, porque esse modelo é bom para mim, não é para o outro. Esse jeito de ser é o meu jeito. E mesmo dentro dessa grande doutrina espírita, cada um vai assimilar isso de um jeito único, de uma forma única, que não é padronizada. E quando essa criatura adormece, por exemplo, já observaram que a pessoa que apresenta o perfil depressivo, ela tem dificuldade de acordar pela manhã? Já perceberam isso? Já? Sim ou não? Toda pessoa que tem depressão tem uma dificuldade enorme de sair de manhã da cama. Por que será? Já fizemos essa análise? O que acontece com o espírito quando nós vamos para a nossa caminha dormidos? Para onde vai o espírito? Fica ali dormindo? Não. Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos que não existe sonho. É ele que fala isso, não é a Rosinha aqui que está falando. É Allan Kardec. Pergunta aos espíritos e os espíritos benfeitores da codificação vai dizer não existe sonho. Isso quer dizer que nós nos projetamos, esse espírito sai desse corpo e vai para onde? Para os lugares que têm afinidade. E vamos imaginar então numa situação como essa, que eu sou obsessor da Kika e ela me deve, mas ela não vai ter pesadelos essa noite. Ela sai do corpo e eu a persigo durante a noite. Eu digo para ela, você matou a minha família, você pegou todo o meu dinheiro na encarnação passada. E eu digo para ela, eu vou te matar. Eu vou te matar. Imagine uma perseguição durante toda a noite, entre intervalos de acordar e dormir achando que é um pesadelo, que é um monstro. Aí a gente sonha com o monstro, com a cobra, com o jacaré, entre outras coisas, com a caverna, com o morcego, com o lugar escuro. Porque é assim que nós elaboramos muitas coisas por falta de ter essa consciência no processo de desdobramento e pelos nossos compromissos. Acorda de manhã, cansado e com vontade de sair da cama, encharcado daquelas impressões fluídicas, o que a pessoa faz?
enfia embaixo da coberta e tenta ter um minuto de descanso. Mas qual seria a atitude a tomar nessa hora? Fazer uma prece. Já rezar antes e deixar a sua aguinha fluidificada do lado da sua cama. Toma o remédio de manhã e segue o seu dia. E de preferência vá caminhar no sol, vá fazer alguma coisa de manhã, porque pela manhã nós recebemos uma energia muito especial do dia e do sol. Isso é medicamento espiritual para o depressivo. Mas enfim, dentro da casa espírita vai se dizer ao sujeito assim: você não precisa tomar medicamento porque a espiritualidade vai curar completamente esse processo de depressão? Nunca, nós não temos autoridade para isso. Lembram lá no princípio, quando a química cerebral é afetada, o que o sujeito precisa? Medicamento. Então, dependendo desse profissional da saúde que vai fazer essa indicativa medicamentosa, ele vai dar o medicamento que vai novamente recuperar aquela área cerebral que está inativa. Vai ajudar esse cérebro a produzir novamente essa química para estabilizar um pouco esse sujeito, para ele começar a ter uma vida normal. Muitos casos nem precisa de medicamento. A psicoterapia vai auxiliar e o tratamento espiritual. Nunca um tratamento sozinho. Preferencialmente a gente vai buscar os três. A terapia medicamentosa, a psicoterapia, as práticas de yoga, os esportes, tudo isso vai auxiliar e o tratamento espiritual. Por que nós vamos buscar o tratamento espiritual? Porque da parte física, e é muito interessante porque é assim, ainda bem que a doutrina espírita coloca isso de forma clara para nós, certo? Porque se eu faço um quadro patológico, faço os exames e o exame não apresenta doença nenhuma, onde é que está essa doença? Se eu faço sintoma, se eu tenho a dor, onde que está essa doença? Em algum lugar, certo? Porque eu sinto isso. Eu tenho a sensação, mas ela não está detectada no corpo físico, ela está no perispírito, essa doença. E é um reflexo desse espírito adoentado. E quando o médico, isso está acontecendo muito, quando o médico não resolve o problema, que ele diz: vai para casa espírita, vai tomar um passe. E hoje o Código Internacional de Medicina já acolhe as doenças espirituais. Já acolhe, já reconhece as doenças espirituais, já são reconhecidas pela medicina. E isso já é um passo importante, porque enquanto o ser não for tratado na sua totalidade, as doenças realmente não serão curadas na sua totalidade. A gente se trata de forma fragmentada, se trata de uma parte, de um pedacinho, não se vê o ser na sua totalidade, nós não somos só um corpo. Esse corpo é um tosco, um pálido reflexo daquilo que nós somos, mas muito importante. Então, se trata a parte neurológica, se trata a química cerebral, se investiga essa estrutura psicológica. É importante que a gente investigue os nossos dramas. Às vezes, como diz Allan Kardec, nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, que é Bem-aventurados os aflitos, ele vai falar que os grandes dramas que nós vivemos são de onde? Da vida passada ou dessa? Da vida passada ou dessa? Agora é a pergunta. Dessa vida. Mas da outra traz os reflexos. Traz, mas Allan Kardec fala causas atuais das aflições. Ele vai dizer em alto e bom tom: nós sofremos muito por conta daquilo que nós já fizemos nessa existência. Basta nós olharmos numa rápida retrospectiva dessa vida. Por que eu sofro hoje, nesse momento? Das minhas dezenas de encarnações passadas? Não. A maior parte do sofrimento está aqui. Porque se nós lembrássemos e tivéssemos todo esse acesso, a gente não daria conta. Tem um episódio no livro Nosso Lar, onde a mãe de Lísias, isso está lá escrito no livro Nosso Lar, ela está preparando o processo reencarnatório e o mentor diz a ela assim: ainda você não está preparada para entrar em contato com o resgate de coisas que você fez em outras vidas. Então isso é para a gente ter uma ideia de que nós temos
coisas a resolver, mas isso não pode ser algo que nos deprima ou que roube a nossa força, ao contrário. André Luiz vai dizer, feliz daquele que está a caminho e pode resgatar, porque quando uma doença se apresenta a nós, na verdade nós temos ainda que ficar alegres, porque alguma coisa está sendo resgatada, alguma coisa está sendo resolvida. E vai ser bem resolvida se nós compreendermos esse processo. De onde isso vem? Quando eu adoeço, o que isso quer dizer para mim? Se eu estou me deprimindo, ou se alguém ao meu lado se deprime, o que isso quer dizer para mim? Isso está me solicitando uma atitude caritativa em relação ao outro, de compreensão, de ter essa empatia, de me colocar no lugar do outro. Essa doença que muitas vezes se acolhe em meu corpo, graças a Deus que esse corpo faz isso. Só que tem um detalhe importante. Quando as coisas vêm se resolver no corpo, elas não se resolveram na mente. Quando as coisas não se resolveram na nossa mente, elas não foram resolvidas no espírito. E assim é. Então elas não se resolveram no nosso psicológico e aonde elas vão parar? No corpo. Então ainda bem que o nosso corpo faz isso. Ainda bem. Então essa doença que é uma doença da alma, uma doença de um espírito que sente culpa, uma doença de alguém que tem esse perfil que acha que vai dar conta de tudo, mas por que a gente tem que dar conta de tudo? Por quê? Por que essa criatura que pensa assim pode remodelar esse seu pensar e simplesmente dizer que eu dei conta das minhas coisas? E é para isso que nós viemos nessa vida, para dar conta das nossas coisas. A gente não dá conta de coisa de mais ninguém. E tem uma fala do reitor da Unipaz que nos agrada muito, do Roberto Crema, que ele diz assim: eu não curo ninguém, mas ninguém se cura só. Eu não tenho capacidade de curar ninguém. Nem o próprio Cristo, em nenhum momento ele falou isso. Ele sempre vai dizer que a sua fé te curou. E a fé, ela está alicerçada numa coisa muito importante na vida de qualquer ser humano, que é a vontade. Resgatar essa vontade. Porque quando a nossa vontade se esvai, isso quer dizer que nós estamos achando culpados pelos nossos problemas. A gente sempre vai dizer, eu estou assim porque o marido é desse jeito, eu estou assim porque a esposa é assim, eu estou desse jeito porque o meu pai foi daquele jeito. Então, quando a nossa vontade se vai, a gente acha culpados pelos nossos dramas. A gente acha responsáveis pelas nossas dores. E isso não é verdade. Nós somos os responsáveis por nós mesmos. E assim como nós criamos uma doença, onde que está a cura da nossa doença? Está dentro de nós. E isso nos emancipa. E isso nos torna tutores de nós mesmos. Ou seja, a gente passa a ter autonomia. Porque bem natural, claro, quando um pai e uma mãe têm filhos, quem é o tutor dessa criança? É o pai e a mãe. Uma criança precisa ser guiada, mas tem pai e mãe que é tutor de filho de 50, de 60 anos. Não ensinou o filho a caminhar com as suas próprias pernas. E daí, se alguma coisa acontece, esse pai deprime, porque ele é prepotente. Ele continua ainda agarrado. Quando uma pessoa passa pela desencarnação de outrem, se ela não tem essa visão, se ela se achava dono, ou se essa relação ela se estabeleceu apenas nesse campo daquilo que se vê, quando a pessoa vai, ela se sente o quê? Tolhida. Ela pode deprimir. Pode deprimir porque possui muito, talvez muita inteligência, muitos bens materiais, mas quem nos garante que nós teremos isso? E Paulo nos lembra bem, vive como tudo possuindo e nada tendo. Você possui tudo, mas você não tem nada. E mais, ele diz, vive com todos e sem ninguém. Só que nós não pensamos sobre isso. A gente nunca pensa que pode ficar sem. A gente sempre pensa que vai ter e dispor daquilo o tempo inteiro. Então, quando a nossa visão se alarga, quando nós nos percebemos já um pouco mais amadurecidos nessa visão da vida e de nós próprios como espíritos milenares, nós vamos entendendo que nós temos pendências.
Algumas coisas nós vamos resolver absolutamente, mas quantas nós não vamos resolver completamente? Isso não pode nos desanimar. Assim como eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo para eles, eu vou ensinar um mantra extremamente complexo para vocês. De um sânscrito rebuscado da antiguidade. E eu falo, o mantra é esse aqui, preste atenção. Uma coisa por vez. Uma coisa por vez. E é assim que a gente tem que proceder na vida. E Jesus vai nos lembrar, ele diz, a cada dia basta o seu mal. Né? Escuto isso todo dia. Hã? Escuto isso todo dia. Uma coisa por vez. A cada dia basta o seu mal. Então, o deprimido, ele faz uma âncora com o seu passado e muitas vezes ele faz um perfil também, essa culpabilidade coloca ele numa condição de vítima, né? E isso pode ser forte para algumas pessoas ouvirem, mas a vítima sempre manipula. Sempre quem se coloca na condição de vítima, de coitado, vai manipulando todas as pessoas ao seu redor. E a gente tem que cuidar porque às vezes a gente entra num círculo vicioso também, aquele que faz parte dessa convivência com alguém nesse quadro doentio, que muitas vezes vai repudiar a pessoa, daí ele faz um processo de culpa, e muitas vezes vai ficar aliciando aquela criatura, alimentando esse perfil. Então nós precisamos o quê? Ajudar. E aí o que se faz? Já falamos, né? Ao auxílio do profissional da saúde, do médico, o auxílio do psicoterapeuta, do psicólogo, mas o auxílio espiritual. E onde que entra isso? Qual o papel da casa espírita? E é um papel preponderante, não só da casa espírita, e não por acaso que Humberto de Campos vai trazer pelas mãos de Chico Xavier o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um grande alerta para nós todos. Que o papel do nosso país nesse futuro da humanidade é em relação à espiritualização. Não ao espiritismo, mas um processo de espiritualidade latente dentro de nós. Então esse sujeito que está deprimido vem à casa espírita, sozinho, às vezes sim, às vezes na companhia dos familiares, mas ele também traz quem? Essas companhias espirituais. Esses irmãos que são os devedores, ou melhor, o qual ele é o devedor. Porque nenhum espírito se vincula a nós gratuitamente. A gente vai fazer processos de vinculação basicamente de dois gêneros. Por afinidade ou por laços pretéritos. A gente pode usar a expressão karma, mas karma não significa algo negativo. Karma significa ação. Então nós temos karmas positivos e karmas negativos. Então esses processos de vínculo podem acontecer dessas maneiras. E lógico, poderíamos permear muito esse âmbito da obsessão, mas não vem ao caso. Então esse sujeito com esse perfil depressivo vem à casa espírita. E vem junto esse irmão, que muitas vezes ali já é esclarecido, que começa a entender que ele também é um espírito milenar, que ele pode ter sido lesado e está cobrando desse encarnado aquilo que lhe foi tirado, mas que talvez numa vida precedente a essa anterior, ele pode ter sido o algoz e aquele pode ter sido a vítima. Isso é muito complexo. A gente olhar para trás nas nossas existências, como diz o ditado taoísta, o que está em cima está embaixo. E às vezes a gente acha que essas posições são fixas. E nós temos que cuidar muito com a frase, isso nunca vai acontecer comigo, porque nós não sabemos. Nós temos que ter o maior cuidado quando a gente fala isso. Nós não sabemos. Por isso que Jesus diz, a vigilância é constante, vigiai e orai, sempre. Porque ninguém está livre de ter uma queda. Então esse irmão entra. Esse irmão, né, com esse perfil depressivo. E ele começa a saber dele mesmo. Quem eu sou? Eu sou a Pacheco, professora, oradora espírita, trabalhadora? Não, eu sou muito mais que isso. Eu estou nisso, mas eu não sou isso. Então a doutrina vai nos dizendo que nós estamos vivendo
uma experiência material, que esse espírito que ora se apresenta nessa forma, esse espírito que está por trás dessa roupagem física, está vivendo essa experiência, mas que é um espírito milenar. Que esse espírito precisa realmente domar as suas más inclinações, precisa abrandar a sua ira, precisa domesticar o seu ego, precisa fazer florir as suas qualidades, precisa se tornar bom, precisa fazer o bem. E onde que entra todo o tratamento? Onde que está a profilaxia? Para uma pessoa que apresenta um quadro leve, nós até podemos sugerir a ela: comece também num grupo de estudo, assista a palestra, tome o passe, participe de um grupo de desobsessão, da terapêutica espiritual na casa. A maioria das casas, todas na nossa cidade, oferecem essa terapêutica. O evangelho no lar é imprescindível. Escolher um dia da semana. Não precisa fazer a família toda. Se os outros não querem fazer, não precisa. É como o Chico diz, né? Ao outro, cabe ao outro ser do jeito que ele quiser, mas eu tenho o dever de ser como eu tenho que ser. Então, escolher um dia da semana para fazer uma leitura do Evangelho, abrir com uma prece, ler o Evangelho como a nossa irmã fez, refletir um pouco mentalmente se está sozinho, se está com mais pessoas, discutir o tema, perguntar: o que você entendeu disso? Ah, eu entendi isso. Será que eu estou aplicando isso na minha vida? Mas não é para falar da vida alheia no Evangelho, tá? Não é para falar, não é para dizer: ah, você não está fazendo isso. Não aponte o dedo. Fale, diga de você: olha, isso eu estou fazendo, isso eu não estou conseguindo. E finalize esse Evangelho com oração, deixa a água fluidificada, peça para os anjos de guarda fluidificarem. Porque veja bem, uma casa onde nós guardamos ali um sujeito com esse perfil deprimido, as portas dessa casa se abrem para essas visitas de espíritos muito densos, irmãos com alto índice de sentimento de vingança, de muita ira. E quando um espírito assim pode ser encarnado, desencarnado, contamina o ambiente. Não é assim? Quando uma pessoa chega em casa com raiva, o que acontece? Um parente, um amigo, o pai, a mãe, o esposo, a criança, quando chega com raiva, chutando tudo, o que acontece? Contamina o ambiente, isso é automático. Então o Evangelho no lar funciona como uma asepsia. É como se naquele momento a espiritualidade vem, derrama esses fluidos e vai saneando esse ambiente, vai fazendo essa profilaxia, essa limpeza, e vai mudando essa tônica do lar, vai permitindo que entidades amigas venham e, ao invés daquele obsessor vir e ficar jogando esses fluidos deletérios, o anjo de guarda vai se colocar ao lado da cama desse irmão, fazendo o trabalho terapêutico, tirando ele do leito, levando para a espiritualidade, fazendo análise do porquê daquela situação, porque é isso que os espíritos fazem. Eles querem que nós mudamos, se nós mudamos um pouquinho, nós já criamos um espaço para os espíritos benfeitores agirem na nossa vida. Agora, se nós não criamos esses hábitos, é muito mais difícil eles nos ajudarem. Não que não nos ajudem, nos ajudam sempre, mas podem nos ajudar muito mais. O copo de água fluidificada, essa terapêutica é maravilhosa. Quem assistiu aqui o filme Nosso Lar vai lembrar que quando a esposa de André Luiz se consorcia pela segunda vez e que o marido está adoentado, vem André Luiz e a enfermeira, que me fugiu o nome, vem de Nosso Lar, coletam elementos na natureza com a ajuda de espíritos vinculados à natureza, trazem aquele remédio, colocam na água, ele toma a água durante a noite, e o que acontece de manhã? Está bem, ele está ótimo. Então, quando colocamos essa água na cabeceira da cama, fizemos uma oração sentida, com fé verdadeira, quem vem nos atender? Nosso anjo de guarda, de pronto. A gente pede e ele vem. O problema é que nós não pedimos. Nós não criamos esse bom hábito da prece antes de dormir para mudar essa atmosfera,
Mas aí nós podemos pensar, mas aquele que está muito deprimido, que está com depressão grave, aquele que não está faz. Aquele membro da família que está numa condição de lucidez e que está aqui ouvindo essa palestra, vai chegar em casa hoje à noite e vai fazer isso. Vai abrir o Evangelho, vai fazer uma oração, vai botar a aguinha lá e ele vai tomar esse medicamento. Quanto tempo? A vida inteira nós devemos fazer isso. Todo dia é um dia para a gente começar. Então essa vinda à casa espírita, o Evangelho no lar, a prece, a água fluidificada, frequentar os grupos de estudo sempre, sempre. Emmanuel, uma das grandes indicativas de Emmanuel para Chico Xavier é estude sempre, porque é preciso que a gente se muna de instruções e conhecimentos para nos auxiliar exatamente a conhecer quem nós somos. E com certeza espíritos, nós somos espíritos muito endividados. Quando Chico dizia, muitas vezes ele falava assim, por vezes sinto que rastejo, ele se colocava na condição de uma lagarta, Chico Xavier, ele dizia, por vezes sinto que rastejo, mas rastejo para frente. Nós podemos estar rastejantes, mas nós temos que rastejar para frente. Então a depressão não nos visita gratuitamente, nem porque a gente foi premiado na loteria divina, se a gente pudesse pensar assim, com um grande drama. Ah, isso aconteceu comigo, eu sou uma vítima. Não é verdade. Isso é um grande chamado para uma mudança. Não só para aquele que sofre diretamente o drama da depressão, mas para quem está no entorno. E quem convive com isso sabe do que eu estou falando. E nós tenhamos o cuidado. Não vamos dizer àquela pessoa, isso daí é manha. Isso é uma falta gravíssima. É uma total falta de caridade. Isso daí não é nada. Só quem deprime é que sabe o que isso significa. É algo tão pungente a depressão, essa dor na alma, que rouba tudo da criatura. Rouba tudo. Porque esse processo obsessivo, ele é tão grave, que esse espírito muitas vezes está tão imantado a esse encarnado que ele rouba tudo. E nós vamos entender um pouquinho aqui, porque é importante nós falarmos dentro dessa fisiologia energética, lembrando a parte perispiritual, nós vamos dentro da estrutura do perispírito, nós vamos encontrar 7 chakras, mas nós vamos falar de 4. Essa nomenclatura, ela é de origem indiana, que significa roda ou círculo, centro de energia. A gente vai utilizar essa expressão dentro da doutrina espírita. Então esse primeiro chakra, que está localizado bem na base da coluna, relacionado ao primeiro plexo nervoso, que vai comandar principalmente a motricidade dos membros inferiores, ele traz uma qualidade aqui muito importante. A qualidade sutil desse centro de força é a qualidade da sobrevivência. Olha como tudo fecha. Aqui nós lutamos pela sobrevivência. Esse chakra básico, esse chakra da raiz, ele vai sempre nos colocar numa condição de um trabalho constante para que a gente dê conta da sobrevivência na vida. E lutarmos para mantermos a nossa existência física. A preservação da vida está relacionada a esse chakra. Quando o depressivo ele começa a apresentar esse quadro, qual é o primeiro sintoma? Ele tem vontade de viver? Então, isso significa que lá no perispírito ele traz uma matriz em desordem nesse primeiro chakra. Ele já traz um comprometimento. É como se fosse uma semente, mas não necessariamente isso venha a acontecer. Nós estamos falando num campo de possibilidades, porque tudo, praticamente tudo, para não dizer tudo, é passível de mudança. Então é verdade que depois eu vou contar uma história para falar isso. Então, primeiro chakra ligado à sobrevivência. O segundo chakra está relacionado ao prazer.
Quando falamos em prazer, muitas vezes nós relacionamos o prazer da sexualidade. E não é só isso. Nós não sentimos prazer quando comemos uma comida saborosa? Sente, né? Quando sente um bom perfume, um aroma agradável, não sente? Quando escuta uma música agradável, não dá uma sensação de prazer? Quando põe um tecido agradável em contato com a pele, tudo isso está relacionado ao prazer. O que acontece com aquele que deprime? A comida tem sabor, ele vai perdendo esse prazer. Por isso que inibe também a libido. Quem deprime não tem vontade e não tem atividade sexual. Não tem. Porque vai bloqueando esses centros de energia e eles se correspondem diretamente com os plexos nervosos e com as glândulas. Aqui nós temos as suprarrenais do chakra básico, que são glândulas nas pontinhas dos rins que produzem adrenalina, que é aquela energia motivacional de agir, de produzir, de fazer. Com adrenalina demais, a pessoa vive num estresse muito alto. E sem, ela deprime. Aqui nós temos as gônadas, as glândulas sexuais. No terceiro chakra, nesse terceiro centro de força, nós temos o poder pessoal, que está muito relacionado ao posicionamento no mundo e aquilo que se exerce como profissão. Quem deprime começa a fazer o quê? Falta no trabalho. Começa a apagar a sua luz. Começa a diminuir o seu valor próprio. A sua estima cai. Esse chakra está muito relacionado também à autoestima. Mas, particularmente, gostamos de aliar o poder pessoal à humildade. Porque nós jamais podemos dizer assim, eu sei, eu já sei tudo, eu já li o Livro dos Espíritos. A gente vai ler essa obra dezenas, se não centenas de encarnações para começar a ter uma noção do que é a existência. Vamos estudar o Evangelho, dezenas de encarnações. Emmanuel, quando fala para Chico Xavier, quando o Chico pergunta assim para Emmanuel, Chico, você continua estudando o Evangelho na espiritualidade? E Emmanuel fala assim, me sinto um crocodilo ainda, mas continuamos. Se o Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, diz que se sente um crocodilo diante do Evangelho, imagina o que nós somos, eu não sei dizer. Acho que uma pedra ainda. Um dinossauro, quem sabe? Mas enfim. E no chakra cardíaco, nós vamos ver que o grande drama daquele que deprime, ele tem raízes muito fortes na parte do afeto. Então aqui estão as relações, de uma forma geral. Essa abertura para os relacionamentos. Então o deprimido, aquele depressivo, ele vai bloquear, ele vai se tolir, ele vai se inibir diante dessas relações. Então isso tudo são sementes. Mas será que nós vamos despertar tudo isso? Será que nós, que temos um perfil mais ajustado, será que nós temos isso aqui? Todos temos. A gente traz essas potencialidades, tanto para o sentido positivo quanto para o negativo. Depende da nossa conduta. Então conta-nos, Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, essa é uma história real de um homem que cresceu numa família espírita. Isso é uma história real. E foi um menino muito bem conduzido dentro do caminho da doutrina espírita. E já jovem se percebe um médium com uma mediunidade ostensiva e continua seguindo a sua existência, sendo um bom homem. Ele se casa, é um excelente pai, um marido exemplar, um grande orador espírita, uma pessoa humilde, trabalhava numa fábrica de fios e sempre prestativo, era o primeiro a chegar, o último a sair, sempre chegava rindo, saía gargalhando, ajudava todo mundo, era essa pessoa. E um dia ele sofre um acidente e perde um dedo, um acidente na empresa. E todo mundo que fala com ele, preciso de um pouquinho de água, por favor.
Todo mundo que o conhece começa a falar assim, meu Deus, mas o fulano é tão bom, por que isso aconteceu com ele? Ele é tão querido, ele ajuda todo mundo, ele é tão alegre, mas por que ele? E essa é uma falsa ideia que nós temos. Muitas vezes nós pensamos porque estamos trilhando um caminho espiritual, nada vai nos acontecer. Pode nos acontecer. A diferença é como nós vamos lidar com isso. Essa é a grande diferença. E ele vai para o hospital envolvido naquelas falas daquelas pessoas. E ele começa a ficar meio triste, mas pois é, eu sou tão bom, eu sou tão certinho, eu sou tão espírita. E olha o que aconteceu comigo. Chegando no hospital, o médico dá uma licença e veja, ele foi atendido no melhor hospital pelo melhor médico, que o dono da empresa pagou tudo, de tão exemplar que era aquele funcionário. E ele vai, mesmo com o dedo enfaixado, vai para a casa espírita à noite, vai para o trabalho mediúnico, com aquela cara, assim, super alegre. E o mentor espiritual dirige a palavra a ele, meu irmão, por que você está triste? Fala, você não vê o que aconteceu? Sou uma pessoa super correta, não faço nada de errado, não roubei ninguém, sou bom, sou justo, olha o que me aconteceu. Pois é, você deveria estar sorrindo hoje, mais do que em qualquer outro dia. Daí ele coloca uma tela mental na frente dele, ele entra num processo de desdobramento de consciência e vai para uma vida passada. E ele se vê como um senhor de escravos. Este homem que perdeu o dedinho era um senhor de escravos. E o que ele fazia com seus escravos? Quando o escravo pegava uma fruta sem a permissão dele, quando ele tomava de alguma coisa que não era dele, ele pegava e botava os dedos do escravo no moedor de cana. E muitos ele botava o braço até o final. E ele reviveu, aí ele foi para o processo espiritual dele, para a vida no plano espiritual, antes dessa existência, e seguiu lá. Sobre o sofrimento, sofrendo a ação desses irmãos que o obsediavam. Esses irmãos que ele tirou o braço, ele sofreu muito, mas aprendeu e cresceu um pouco na espiritualidade, se reconciliou. Alguns desses irmãos ele receberia no seu seio familiar, e ele disse, não, eu preciso passar por isso nessa vida, eu tenho que realmente perder o meu braço. Ele pediu para fazer isso, para sentir um pouquinho daquilo que ele fez, os outros sentiram. Mas como foi uma pessoa proba, como foi uma pessoa reta, como foi uma pessoa digna, o que ele perdeu? Um dedo. Daí o mentor diz para ele, você tem que estar sorrindo, porque a tua vida foi uma vida de êxito. E no outro dia ele vai para o trabalho, não quer nem mais a licença, vai trabalhar mais feliz do que nunca. Então vejamos, nós trazemos essas possibilidades dentro de nós, todas, mas depende daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes nós somos livrados de males que nós não temos nem noção. Às vezes a espiritualidade amiga, ela está tão jubilosa conosco de estarmos aqui. Eu de estar falando que sou a mais endividada do que todos vocês juntos. E vocês de estarem aqui ouvindo. Porque o simples fato de ter deixado alguma outra coisa em casa, talvez ter deixado de ir ao bar, de assistir qualquer outro programa não muito elevado, e ter vindo aqui, já é um passo para a nossa mudança. Já é um passo para a nossa cura. E nós não podemos dizer assim, a depressão tem cura. Todas as doenças têm cura. Talvez não nessa vida. Talvez na sucessão das nossas existências, e é isso realmente que a doutrina vem nos falar, nós vamos nos curando. Curando dessas chagas enormes, que são resumidas em duas. Do egoísmo, desse olhar só para si. Então, quando o nosso olhar se desdobra em relação ao outro, quando o nosso olhar se torna pelo menos piedoso em relação ao outro, e não julgador. Porque assim como nós gostaríamos de sermos acolhidos numa situação difícil, façamos isso ao outro. Tenhamos um pouquinho de paciência se convivemos com alguém que está nessa condição na nossa família. Tenhamos um pouquinho mais de força e que possamos trazer esse irmão ao centro espírita, que possamos tirar um tempo para levá-lo à psicoterapia, que tenhamos mais paciência ainda de levá-lo ao médico, que façamos o evangelho no lar,
Que possamos abrir as portas não só da casa material onde nós residimos, mas principalmente nós precisamos abrir a porta do coração. E abrir a porta do coração é ser uma criatura espiritualizada em qualquer momento, tendo paciência no trânsito, não julgando aquele que comete erros, tendo mais paciência, auxiliando sempre. Essa é a receita, é muito simples, né? É muito simples. E por ser tão simples, muitas vezes nós não colocamos em prática, porque a gente pensa, mas é só uma prece? Uma prece faz toda a diferença. Uma oração sentida pode mudar completamente a direção do nosso dia. Uma escuta mais apreciativa, que é a escuta do coração, e menos julgadora, que é do intelecto, pode mudar totalmente o rumo das nossas existências. Então as nossas doenças, não só a depressão, as nossas doenças são as doenças da alma. Então que nós nos detenhamos em nós, aqui presente, a observar quanto anda esse espírito, como está a nossa mente e como está o nosso corpo, porque daí a gente já vai conseguir traçar amplamente um perfil de como nós estamos. E que nós todos saiamos daqui mais imbuídos no bem, fortalecidos, aclarados nessa visão, e que tomemos realmente a decisão da mudança. E para isso precisa uma coisa: ações. Fazer, mudar. Muito obrigada. Nós aqui, quando recomendamos o estudo, eu sempre me refiro ao Chico Xavier, que chegou um cidadão com ele com um livro espírita na mão e disse: Chico, eu já li esse livro 3 vezes. O que eu faço agora? Ele disse o seguinte: comece a estudar.